Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria muito grande falar com você. Nós estamos juntos hoje no 23º dia da nossa campanha de oração e jejum. Começamos dia 22 de março, vamos até o dia 30 de abril, buscando o socorro de Deus para a nossa família, para a igreja, para o Brasil e para as nações. No meio desta pandemia, cremos que o Senhor está no controle para nos dar a vitória completa. E hoje, antes de orarmos, eu quero meditar com você sobre ter um coração adorador como o de Jesus. Leia comigo Mateus, capítulo 17, verso 1 até o verso de número 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Verso 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para o Moisés e outra para Elias. E falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Como está o seu coração para buscar a presença de Deus? Quando você vai ao culto, como pulsa a sua vida na expectativa de adorar e buscar a presença do Senhor? Como está a sede da sua alma para adorar e para glorificar o nome do Senhor Jesus? Nós aprendemos aqui com Jesus, nessa experiência, pelo menos 3 coisas importantes sobre ter um coração adorador. Em primeiro lugar, a necessidade de buscar a presença de Deus acima de qualquer outra coisa. A prioridade na nossa vida de buscarmos a face de Deus. Nós estamos nestes 40 dias de oração e jejum e jamais conseguiremos orar e jejuar se nós não renunciarmos outras coisas, principalmente a vontade de comer, principalmente o tempo dedicado para outras coisas que você vai dedicar à oração. Este sacrifício é uma forma de você declarar o seu amor a Jesus. O texto diz que ele escolheu os seus companheiros para buscar a presença de Deus. Jesus tinha muitos discípulos, mas para aquele momento íntimo, ele selecionou 3, Pedro, Tiago e João. Por que somente esses 3? Porque Jesus viu neles que eles estavam prontos para compartilhar da sua intimidade com o Pai, nesta intimidade que Jesus buscava na presença de Deus. Nem todas as pessoas estão prontas para viver este momento de comunhão, e a pessoa mais perto que você deve buscar para ter intimidade com você na oração é a sua esposa, é o seu marido, é seus filhos, ou um amigo a quem você confia uma intimidade com Deus e a busca da presença do Senhor Jesus. Nós aprendemos com Jesus que ele não decidiu orar de qualquer forma, de qualquer jeito, mas diz o texto que Jesus, ele escolheu o local, que era um monte alto. E por que o monte alto? Porque ele queria ficar sozinho para buscar a presença de Deus. Subir no monte representa esforço físico, e olha que a atividade de Jesus, a atividade ministerial, era muito grande, mas ele para o que ele estava fazendo, e não é apenas a única vez que ele faz isso. Geralmente Jesus fazia isso, se retirava para o lugar mais deserto, para o lugar ermo, para buscar a presença de Deus. Então você deve também buscar esta prioridade, estabelecer o teu momento de oração. Foi por isso que Jesus disse que quando nós buscarmos a Deus, nós devemos fechar a porta do nosso quarto para buscarmos a Deus em secreto.
E o nosso Pai, em secreto, vê a nossa oração e responde às nossas necessidades. Agora, uma coisa interessante, o Salmo 27, verso 8 diz: ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Somente a fome na presença de Deus, que não é suprida em qualquer outra coisa, é que nos leva a colocar Deus em primeiro lugar na nossa agenda diária para a nossa vida devocional. A segunda coisa que nós aprendemos sobre ter um coração adorador é que a adoração, ela transforma e reflete a glória de Deus naquele que adora. Quando eu oro e quando busco a face de Deus, a minha face, ela é transformada. Diz o texto no verso 2, e Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. No momento em que Jesus adorava, a sua face foi transformada, as suas roupas foram transformadas. E você sabia que esta é uma característica essencial na vida daqueles que servem a Deus e têm comunhão com Deus? O seu rosto, a sua energia, a sua fisionomia é diferente. Aconteceu com Moisés, quando ele desceu do Monte Sinai, o seu rosto resplandecia. Isso aconteceu também com Estevão, Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Aqueles seus inimigos que estavam rejeitando a sua mensagem, mas quando olhavam para Estevão, até na hora do seu apedrejamento, viam no seu rosto o rosto de Jesus, de alguém que estava com Jesus e adorava a Deus. Como está a tua fisionomia? É de alguém que adora a Deus? Ou de alguém que está preocupado? De alguém que não depende de Deus? É de alguém iracundo, medroso, principalmente no meio desta crise? Ou será que no meio desta multidão que está enfrentando toda esta situação difícil, você também é igual à multidão? Ou você está distinguido como alguém que olha a Deus face a face e o seu rosto é uma expressão brilhante, porque você reflete a luz de Deus no teu olhar, porque você tem fé, você tem alegria e você acredita no Senhor. Mas a terceira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto é a adoração evangelística. Observe uma coisa, verso de número 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Quando Pedro e os discípulos viram a transformação no rosto de Jesus, eles foram impactados. Eles ouviram a voz de Deus que os envolveu numa nuvem de glória, dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Sabe que é isso que acontece, queridos? Mais do que a gente falar, mais do que a gente gritar, mais do que a gente evangelizar com a voz, com a palavra, quando as pessoas observam a nossa atitude, o nosso rosto de comunhão com Deus, elas também são impactadas, assim como Pedro foi impactado com a adoração do Senhor Jesus naquele momento. E é por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 40, verso 3, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão estas coisas, temerão e confiarão no Senhor, porque as pessoas estão vendo a gente adorar o Senhor. Eu tenho dito que nesta crise, onde o mundo todo, principalmente aqui no nosso país, na nossa cidade de Marituba, onde as pessoas estão com medo, as pessoas estão preocupadas, perplexas, não só com o vírus, mas as consequências econômicas, a igreja vai se destacar, a verdadeira igreja de Cristo vai se destacar pela sua fé, pela sua confiança no Senhor, até na hora de enfrentar a morte, porque eles vão perceber que nós adoramos a Deus e somos discípulos de Cristo, porque realmente estamos na montanha da adoração. E quando eles olharem para nós, eles vão perguntar: que fé é essa que você tem? Eu quero ter a mesma fé, eu quero adorar assim como você adora, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Eu quero colocar diante de Deus a tua vida.
E eu quero te convidar, nesses 40 dias de oração e jejum, a você se prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero te buscar como Jesus. Eu quero que meu rosto seja transformado, a minha fisionomia, minhas atitudes, e que as pessoas vejam que eu sou um verdadeiro adorador. Pai, pelo poder do teu nome, nós não queremos viver um evangelho de aparência, Senhor. Nós não queremos te servir com uma liturgia morta, com uma oração vazia. Nós não queremos, Senhor, ter apenas palavras superficiais. Mas nós queremos também, Senhor, te adorar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Senhor, e nesta adoração, Senhor, nós queremos te oferecer o nosso sacrifício de louvor a ti, o nosso tempo, a nossa energia. Queremos, Senhor, te colocar como prioridade na nossa agenda. Senhor, que tu sejas o primeiro, o único, Senhor. E, meu Pai, eu quero te pedir, transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, o nosso rosto. Queremos refletir a tua glória, Senhor. Transforma-nos a cada dia para que nós sejamos como tu és, que nós possamos refletir os teus valores e as tuas virtudes, e que as pessoas olhem para nós, Senhor, dentro da nossa casa, os nossos filhos, Senhor, e eles observem que nós estamos vivendo em comunhão contigo, e que a tua igreja, Senhor, seja a referência nesta crise, e que através de nós venha a tua bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Amanhã estaremos juntos para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.